Olá, estamos começando a segunda temporada do podcast Presta Atenção. Muito bem, que bom que esse momento chegou. Lembrando, Presta Atenção, um podcast voltado para falar de autoconhecimento com toda a honestidade e clareza que a vida real merece. Presta Atenção, uma iniciativa do Instituto Ganesha Metamorfose, um hub de soluções para o bem-estar pessoal, profissional e afetivo, além de ser um instituto escola voltado para a formação profissional. E para esse nosso bate-papo de hoje, estamos aqui os profissionais do Instituto Ganesha Metamorfose. Então esse bate-papo vai contar comigo, Bruno, Wesley, Paula. E para o tema de hoje, nosso primeiro episódio dessa segunda temporada é Somos Todos Sem Noção. Para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de ouvir vocês, queridos. O que é um comportamento sem noção? O do Wesley. Boa. Até o episódio, gente. Muito obrigado. Obrigado. Só acompanhar de perto. Vamos levantar e agora os próximos 40 minutos A gente de vai botar a conversa. câmera e vocês vão assistir do dia a dia isso aqui, hein? Até parece. Mas comece você dizendo que é uma pessoa sem noção. Eu acho que uma pessoa sem noção é aquela que passa do limite do outro, sabendo ou não que está passando desse limite, mas que por algum motivo acha que está validada, legitimada, que ela pode, que tudo bem fazer isso. Acho que é por aí. Ótimo. Bem, eu penso que uma pessoa sem noção é aquela que não tem inteligência situacional, não sabe se comportar nas situações da vida, seja no trabalho, no relacionamento, na vida pessoal, enfim, é aquela pessoa que, a grosso modo, não necessariamente, mas se acha o centro do universo e, por eu ser o centro do universo, eu posso agir e fazer o que eu acho mais adequado naquele momento, sem me preocupar, sem ter nenhum tipo de empatia com as pessoas ao meu entorno. Não sei vocês, mas eu comecei a pensar e identificar um conjunto de pessoas sem noção na minha vida agora. Mas só para ver se faz sentido, como que vocês estão colocando, eu posso dizer que a pessoa sem noção é aquela que de alguma forma passa para a gente uma sensação ou de desrespeito, de incômodo. Só para achar dado isso que vocês colocaram, qual seria uma tradução para esse sem noção? Ou como é que a gente se sente quando alguém é sem noção com a gente? Eu acho que essa, para mim, tá? Essa sensação de sem noçãozice passa pela ocupação de espaço. Eu acho que pode haver desrespeito, haver desconforto, mas eu acho que passa por esse lugar de vazar de si. Tá. E ao vazar, bater no outro. E, bom, frente a isso, só para facilitar para quem está acompanhando a gente, vocês têm algum exemplo, enfim, de vida, de alguém que foi sem noção com vocês? Para a gente partir do exemplo para falar da prática? Muitos. Posso começar? Pode. Aconteceu recentemente agora de uma pessoa próxima, uma conhecida, uma amiga, né? Uma brote. Como se quisesse proteger a pessoa e uma colega. Tá bom. É uma pessoa próxima. É que ele quer dar o tapa e dar o beijo na sua Exato. É uma brote, tá. E aí, veja, eu estou emagrecendo, estou no processo de emagrecimento, e ela olhou pra mim numa chamada de vídeo, assim, olha só as escalas da sem noçãozice, né? Numa chamada de vídeo, onde ela me viu ali, não falou um oi, não falou nada antes, olhou pra mim e falou: nossa, você está sem papada. Mas você que chamou ela no vídeo, você que... Nós estávamos ali num momento de contato ali na chamada de vídeo para conversar, e aí, naquele momento, ela olhou e falou: você está sem papada. Quer dizer, aqui eu acho que tem dois lugares do sem noção. Primeiro não é um elogio, as pessoas precisam entender isso. Não é um elogio falar para alguém que está emagrecendo, ou alguém que engordou, alguém que fez está em algum processo de alteração corporal. Ela perguntou para você? Se ela não perguntou, você não tem que falar absolutamente nada. Assim, as pessoas são muito sem noção de falar: meu, é da sua conta que eu estou emagrecendo, eu estou engordando, ou a roupa que eu estou usando. É muito ser sem noção. E o lugar de que passa, inclusive, chega no ser sem educação também, porque assim, você não dá um oi, você não dá não pergunta pra pessoa se está tudo bem, né? Porque vai que eu estou emagrecendo porque eu estou doente, vai que eu estou emagrecendo porque tem alguma questão de saúde. Não.
E nem foi para esse emagrecimento, foi o sem papada, ou seja, de uma maneira extremamente pejorativa. É uma pessoa próxima, na hora ali eu já falei, já dei uma cortada, mas assim, que situação desnecessária, que pessoa sem noção, tipo, cara... É que a pessoa passa tanto por um lugar de que primeiro é tua íntima, então ela pode fazer isso, ou no campo do elogio ou no campo da brincadeira. Nenhum dos dois. Ela pode fazer isso e acha de fato que é um elogio, né? Quando você coloca, quando a pessoa estiver passando por uma mudança corporal, não importa qual não é um elogio dizer que é bom ou ruim, né? Não tem nada a ver com isso. Eu vou além, eu acho que quando alguém está passando por qualquer alteração, não importa se é corporal, se é profissional, se é afetiva, né? Não tem, não é elogio você pensar algo da vida da pessoa e dar a sua opinião, dar o seu pitaco se a pessoa não perguntou, né? Esse é o tipo de sem noçãozice que beira a falta de educação e desrespeito, como o Bruno trouxe, né? Mas eu acho que tem outros que passam por essa invasão, por esse do ir além, né, do seu espaço, do achar que gente, mas o mundo não sou só eu? Eu não sabia, não achei que eu fazendo isso aqui pra mim ia incomodar você aí. E olhando para isso, então, o Wesley trouxe uma questão pessoal. Você tem algum outro olhar de um exemplo também da sem noção disso que você trouxe? Eu tenho vários, assim, né? Eu acho que na vida pessoal tem muita coisa, desde você pegar um carro de aplicativo e o motorista que está dirigindo o carro está com o som nas alturas, apesar de você no aplicativo já ter lá colocado não gosto de som, ou de som baixo, enfim. Mas eu tenho uma história muito peculiar profissional. Não é do momento de vida profissional que eu tô agora. Algumas pessoas que me conhecem um pouco mais de perto sabem que eu fui advogada no passado. E antes de ser advogada, quando eu ainda era estudante de direito, eu devia ter, sei lá, 20 anos, 21 anos, assim. Eu era estudante, eu trabalhava num banco. E eu não trabalhava na área exatamente, eu trabalhava numa área que era um meio do caminho para pro ser advogada ali. Não era estagiária, mas eu estava meio que nesse limbo. E eu fui trabalhar nesse banco a convite de uma pessoa que fazia um outro trabalho comigo e era um lugar onde eu já não queria ir. Era muito longe, eu fazia faculdade e a faculdade também era longe, mas eu decidi exatamente porque ela era essa área nesse meio do caminho. Era uma maneira de eu estar num lugar e poder começar a ter contato com a profissão de advogada. E eu fui. Quando eu cheguei nesse lugar, a minha chefe, obviamente, eu fui por indicação, ela já não gostou de mim. Eu era bem diferente mesmo do pessoal dela, do tipo de gente que trabalhava com ela. Ela já não gostou de mim e isso foi se arrastando. Eu trabalhei 2 anos e eu me lembro que em algum momento, nesse meio do caminho, já estava no meu limite de sair do trabalho, um belo dia eu entrei no banheiro. Era um banheiro grande, com várias cabines, entrei na minha cabine, fechei minha porta, fiz meu xixi, levantei, subi minha calça e tal, e abri a porta. Quando eu abri a porta, eu devo ter feito isso de maneira rápida, tinha uma colega de trabalho, abaixada, olhando se eu estava embaixo, se eu estava dentro da cabine. Eu achei aquilo assim, entre várias coisas, inclusive assédio, né? Mas não é esse o tema. Eu achei aquilo de uma sem noçãozice, tipo, quem te pediu isso? Alguém deve ter te pedido. E se não te pediu, o porquê que você está fazendo isso? O que você queria ter visto ali? Qual era? E claro, eu perguntei para ela, mas, oi? Tás louca? E ela falou, não, é que a fulana achou que você não tinha vindo no banheiro, achou que você tinha vindo conversar com a outra fulana e ela pediu para eu olhar. Veja, eu não sei se é uma verdade isso, porque eu não fui confrontar a minha chefe e perguntar, ô babaca, ô idiota, você mandou alguém? Não fui confrontar, mas assim, se foi essa solicitação, ou se não, se de fato a menina queria olhar para saber o que eu estava fazendo, para ver se eu estava conversando, ou se eu estava fazendo qualquer outra coisa no banheiro além de um xixi, ou se era um fetiche que fosse ver o xixi, não sei. É de uma sem noçãozice você se colocar nesse lugar, você fazer isso a pedido de alguém ou não,
né? Cogitar essa hipótese, que assim, eu fico pensando o que leva uma pessoa a se submeter ou a raciocinar e ter o desejo de. Mas essa talvez seja a sem noçãozice, mais sem noçãozice que eu já experimentei. Eu experimento muitas. Muitas. Para acrescentar, vou trazer uma questão do afetivo, então, né? Para quem não sabe, está chegando agora aqui, não presta atenção, eu e Paula somos parceiros de trabalho e parceiros de vida. E uma sem noçãozice da minha parceira é a percepção, a sensação que eu tenho é que ela acha que ela é a centro do universo e que tudo ao redor, e principalmente o par dela, está à disposição, prestando atenção apenas nela. E a expectativa é que essa pessoa faça tudo no tempo dela e na medida dela. E em alguns momentos, sei lá, enfim, estou fazendo qualquer outra coisa, ou lavando a louça, e aí ela estava fora, já mandou uma coisa no celular, e eu vou dar um tempo ali, tipo, tô com o celular ligado, deixa eu secar a mão, ver do que se trata, como eu estou distante da Paula, talvez seja alguma coisa que é urgente, que ela precise. E até eu chegar no celular, que esse é o tempo, tipo, ouvir, legal, deixa eu secar a mão, já ligou, já, onde é que você estava, que você não viu, que não sei o que, mas calma, tem o tempo das coisas, né? E não necessariamente é o seu tempo. E aí, para quem recebe de alguma forma, pode parecer ou a evasão, ou a sem educação, ou a falta de respeito, ou o limite, ou não considerar o limite do outro. Isso respinga na relação de alguma forma. Claro que a gente tem o nosso funcionamento e fala sobre isso, e sabe como responder isso ao outro, né? E como a gente está junto há mais de 10 anos, já faz parte de alguma maneira da nossa vida, e apesar disso estamos juntos, é porque a gente entende que, enfim, tem outras coisas que são muito interessantes, apesar desses momentos. E aí, fiz essa construção também para entender, e eu imagino para quem está ouvindo a gente já quer saber. Legal, também estou percebendo aqui vários momentos sem noção, e que as pessoas foram sem noção comigo, não sei para vocês, mas quando eu vou ouvindo vocês, até me dá umas clareadas aqui de alguns momentos que eu passei por pessoas sem noção e nem levei aquilo como sem noção, sabe? Do tipo, parecia que talvez até a culpa e a responsabilidade fosse minha, e não, tem uma sem noçãozice do outro. Dado isso, como é que a gente pode lidar com esses momentos e pessoas sem noção que chegam na gente com esse tipo de invasão, passando do limite do nosso limite, né? Então, acho que a primeira coisa é ter clareza de que sim, somos todos sem noção. Né? E que assim como a gente nota que o outro foi com a gente, certamente a gente está sendo com alguém. Fale por você. Eu nunca sou sem noção com ninguém. Acabou de agora ser sem noção, inclusive ter interrompida você estar no meio de uma fala. Eu nunca sou sem noção. Fale por você. Acho que a perspectiva deve passar por isso, de que somos todos sem noção. E perceber que a gente talvez decodifique, quando você fala assim, mas agora ouvindo vocês falarem, então tem um monte de coisa, tem um monte de gente sem noção que eu nem notei que é sem noção, nem tinha percebido. Óbvio, porque a gente decodifica o que é sem noção quando aquilo está bem longe das nossas sem noções. A gente olha para aquilo e fala, nossa, eu jamais faria isso. Logo, que pessoa sem noção. Né? Agora, quando a pessoa faz uma coisa parecida ou idêntica à que a gente faria, não, a gente não acha que é sem noção. A gente acha que, mas não é assim? O episódio podia terminar aqui agora. Então, eu acho que é essa a questão. Eu enxergo, é muito fácil eu enxergar a sem noçãozice no outro, quando eu sou o alvo dessa sem noçãozice. Óbvio que eu fico nas minhas dores. Mas é muito difícil, na verdade é facílimo, mas eu não me importo em perceber quando eu sou sem noção. Por quê? Porque quando eu estou sendo sem noção, eu estou fazendo ali, o que me satisfaz. O ruim é quando pega na satisfação só do outro. Né? O outro está fazendo o que ele quer. E é diferente do que eu acho que deveria ser feito. Então, acho que a gente decodifica mais ou menos de acordo com essa escala de onde a gente se coloca nessa sem noçãozice. E eu tô puxando isso do que somos todos sem noção mesmo, eu concordo com o título do episódio, eu sou uma pessoa bem sem noção, em alguns aspectos. Em outros aspectos eu sou cheia de noção. E aí eu vejo muito mais a sem noçãozice do outro quando ele tá bem longe ali das minhas sem noçãozices.
Mas vamos, já que eu tô falando aqui, né, e eu tenho esse lado, assumo que sou sem noção, vamos conversar com alguém que não é sem noção, que tá aí acima do bem e do mal, Lógico. que tá deslocado, descolado, Sem da nenhuma curva identificação. comum e normal da humanidade. Wesley, conta pra gente. Sem nenhuma identificação. O que vocês estão falando, nem Consegui chega. perceber. Eu gostei. Nunca me imagino numa situação que eu esteja sendo sem noção. Mas vamos lá. Vamos. Vai essa mão da fantasia, né? Mas aproveitando isso que você trouxe, antes da gente falar de como lida com a pessoa sem noção, isso que você colocou foi muito interessante, embaixo no Somos Todos Sem Noção. E gostaria de ouvir de você então, Wesley, que não é sem noção, por que a gente escolhe ser sem noção? O que a gente ganha com isso? Legal. Eu já ia quase fazer um paralelo. Você tá ligado que você está perdendo e se ganha, né? Então isso já não faz parte da sua vida. Com certeza. Por que a gente escolhe? Para quem escolhe? Exatamente. Para quem escolhe o que ganha. Irei aqui no campo teórico, porque na prática eu não sei o que ganha. Exato. Mas eu vou juntar as duas perguntas, porque elas estão juntas. A primeira questão do como lidar com a pessoa sem noção e o que se ganha sendo sem noção. Porque até ouvindo aqui a Paula falando, ela trouxe não só o lugar do ser, mas também da pessoa ser sem noção, mas como é a pessoa, como é que a gente recebe essa sem noçãozice. E aí é importante perceber os afetos, como nós somos afetados no nosso comportamento. Então, como é que eu lido com a pessoa sem noção e quais são os afetos ou quais são as satisfações satisfeitas sendo sem noção. Quando eu sou, no aspecto do eu sou sem noção. Vou trazer aqui dois afetos, um dito positivo e um dito negativo. Porque a gente acha que ser sem noção só vai satisfazer algo negativo, e não é. Vamos lá, o negativo é o da raiva, é o afeto da raiva, que quando eu sou sem noção, vai mais para o aspecto da dominância. Então eu sou sem noção porque eu gosto de impor a minha presença, de demarcar território, mostrar que eu sou dominante naquele ambiente. Então a pessoa, quando ela é sem noção, pelo afeto da dominância, por esse afeto da raiva, é porque ela quer demarcar território. E a questão é por que ela tem essa necessidade, por que as pessoas ao seu entorno deixam ela então tomar esse protagonismo, porque é possível cortar, né? Colocar a pessoa no seu lugar. Mas existe também essa noção do é brincadeira, foi sem querer, que passa por um afeto positivo, só que quando está demais, a pessoa se torna sem noção, que é o afeto do jogo. Então é aquela pessoa que está no tempo todo sendo afetado por essa perspectiva da brincadeira, por essa perspectiva de trazer a diversão, trazer uma certa leveza para o ambiente. E, na verdade, a pessoa acaba sendo sem noção porque faz isso a todo custo. Aquelas famosas piadas sem graças e tudo mais. Mas, mais uma vez, se essa pessoa está num jogo e consegue demarcar esse território, é porque não tem ninguém falando, o que você falou foi sem graça. Já quando eu sou afetado com isso, ou seja, a pessoa é sem noção e eu estou percebendo, aí vão sempre os afetos negativos. A raiva, então, é um sinal. Quando eu estou conversando com alguém e de repente a pessoa fala algo, age de uma determinada maneira e eu fico com raiva. Tenho vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Isso é um sinal que talvez o outro esteja sendo sem noção. Ou o afeto do medo também. Quando vem aquele constrangimento que você não sabe como agir. Se por um lado tem vontade de dar na cara da pessoa, tem vontade de você enfiar a cara no meio das pernas. Eita! Da pessoa? Então são esses dois afetos. Então tem tanto a questão do como lidar aqui, identificando esses afetos, como nos afeta, e essa satisfação que é também através do afeto, porque eu sempre me satisfaço através de determinado comportamento. Maravilha! E bom saber, eu estava aqui pensando quais são os meus momentos sem noção e o que eu ganho com isso. Mas antes de falarmos sobre isso, uma pergunta que veio foi como é que a gente pode lidar com essas pessoas sem noção que vão passando ali da bordinha da nossa piscina.
Por exemplo, como aconteceu no seu profissional, ou no seu pessoal, ou no afetivo, e eu estou perguntando como pode lidar, porque eu acho que a gente tem um receio com essa pessoa sem noção, sabe? Como você foi falando aqui da pessoa que está sendo dominante, ou está brincando, e eu tenho vontade de dar um tapa na pessoa, mas não faço, eu quero me esconder, porque é quase que, para mim, a sensação que está dando é que fica um constrangimento, queria fazer tal coisa, mas não sei meio como, porque eu não sei como responder essa pessoa, ou como também não agredir, ou também não faltar com respeito com essa pessoa, não perder uma relação que eu tenho com essa pessoa. Lembra, como é que eu vou conversar lá com a minha liderança que foi sem noção e ainda assim não passar do limite ou perder a minha relação de trabalho, ou qualquer benefício que eu possa ter de subir dentro da empresa, se é aquilo que eu tenho, ou aqui numa relação afetiva, como é que eu posso também falar para a pessoa que eu estou sentindo que ela está sendo sem noção comigo sem perder o nível de afeto que a gente tem, ou para o pessoal também numa amizade, estou percebendo que a pessoa também está passando o limite dela, como é que eu falo sobre isso com ela também sem perder ou melar aqui a nossa amizade? Estou perguntando como lida com o outro, porque eu acho que tem essa carga emocional com a pessoa que está sendo sem noção com a gente, né? Como é que a gente pode organizar e dar esses limites sem prejudicar a relação que a gente tem com essas pessoas sem noção ou sem perder aquilo que a gente está ganhando daquela pessoa? Olha, eu acho que não tem uma separação, né? Como que eu lido com a pessoa sem noção. Você lida com pessoas. Né? E aí cada um vai ter o seu jeito de lidar. Né? O jeito que eu lido com uma pessoa sem noção é o jeito que eu lido com todos os tipos de pessoa. É o meu jeito de lidar com gente. O jeito do Wesley provavelmente é o jeito dele. Eu não posso falar de uma maneira ideal, única, porque ela não existe. Porque o que funciona pra mim e o que eu dou conta de fazer e de segurar a bronca quando vem o resultado, porque vem qualquer posição que você toma, qualquer decisão, qualquer escolha que você faça, vai ter um resultado, vai ter uma consequência. O que eu faço não dá para ser igual para todo mundo, porque você tem que conhecer o mínimo de você para saber o que você consegue entregar e o que você consegue lidar com o resultado. Né? Então eu acho que é individual, não vai ter uma receita. E como lidar com gente sem noção? Use o item número 2, para todos. Não. Depende de quem é o sem noção, depende de qual foi a sem noçãozice, depende de que momento aquela sem noçãozice aconteceu, depende de como eu lido e como isso me impacta, depende do jeito que eu lido com pessoas. Percebe? São muitas variáveis pra gente falar assim, olha, use a opção número 2 com todos sem noção, desde o tio do pavê até o chefe, passando pela esposa ou pela mãe. Entende? Não, depende de você. Então assim, pra mim, eu sempre me posiciono, eu sempre falo. Né? Eu dei o exemplo que eu não vim falar com a liderança, porque eu ouvi no meio do caminho aqui, foi ela que pediu. Mas eu resolvi, a minha pendenga naquele momento, se ela pediu ou não pediu, não era com ela. A minha pendenga era com quem estava no chão ali, olhando pra dentro da minha cabine. Eu resolvi ali, eu falei ali. Entende? Então assim, eu sempre me posiciono. Claro que esse posicionamento tem diferenças. Quando a minha mãe é sem noção comigo, eu respondo a ela de uma maneira. Que é a filha respondendo a mãe que está sendo sem noção. Entende? E aí tem a ver com o meu tipo de relação com ela. Quando o meu marido está sendo sem noção, e sim, ele bastante, eu respondo de uma outra maneira. Né? Quando a minha equipe está sendo sem noção, é de uma outra maneira. E sim, isso tem a ver comigo. Eu me posiciono sempre. Eu sou essa pessoa que eu preciso falar o que está acontecendo, minimamente. E eu vou olhar no entorno e perceber, opa, o que dá para eu falar? Né? Qual é o limite de eu falar, mas também não acabar com o meu casamento? De eu falar, mas não acabar com a relação com a minha mãe? De eu falar, mas não perder o meu membro de equipe? Porque eu quero um resultado aqui. Né? E quando eu me posiciono, eu sei mais ou menos qual é o resultado que provavelmente virá. E eu arco as consequências. E nem sempre eles são legais. Né? Mas você já experimentou uma situação em que talvez, depois de ter se posicionado, você pensou, será que era melhor ter engolido essa noçãozice? Já pensei. E no segundo momento vem sempre mas ainda assim eu prefiro não engolir.
É isso. Então, assim, talvez eu tenha respondido muitas coisas que não sirva pra nada, porque é sobre mim, não sobre você. Desculpa. Não, eu achei muito legal e eu acho que é importante a gente reforçar isso, de que não existe fórmula, e não é fórmula para isso, né? É fórmula para viver, gente, porque a gente vive na era da rede social, do TikTok, né? De que 3 dicas para X, 3 dicas, como se houvesse um passo a passo para lidar com as situações da vida. Não existe, né? Então, esse é o primeiro aspecto, não existe essa fórmula ideal para como lidar com a pessoa sem noção, ou até mesmo com a sua sem noçãozice. Mas, aspectos aqui importantes da fala da Paula, mas olhando, porque eu concordo totalmente com o que você falou, mas trazendo um aspecto mais técnico, vamos chamar assim. Primeiro, a leitura do contexto. Então, é contexto diferente. Se a minha mãe é sem noção, se meu parceira afetiva é sem noção, se meus colegas de trabalho são contexto. Eu preciso identificar esse contexto. E parece simples. Mas para algumas pessoas não é. Porque envolve 2 capacidades, 2 inteligências que faltam muito na nossa sociedade hoje em dia. Que é a inteligência, que eu já falei dela anteriormente, que é a inteligência situacional, e a inteligência emocional. Sem essas 2 inteligências, eu não consigo lidar nem quando as pessoas são sem noção comigo e nem quando eu sou sem noção com as pessoas. E que tipo de afetos? Como eu devo desenvolver, então, essa minha inteligência situacional e essa inteligência emocional? Primeiro, o afeto que é fundamental para as 2, jogo. O jogo é o nosso sistema neurológico que o mamífero tem que é no jogo, que é no play, que ele aprende a respeitar o limite do outro, que ele aprende a convivência com o outro. Então, tanto aquelas pessoas que não brincaram ou não sabem brincar, como aquela pessoa que brinca demais, ou seja, os 2 extremos, apesar de ser um afeto extremamente positivo, o jogo não é um afeto negativo, se ele está nos extremos, a pessoa ela não desenvolve essa capacidade de identificar quais são as regras do jogo, quais são as regras da relação e não sabe respeitar o limite. Então ela não sabe identificar. Se eu não respeito a regra, obviamente eu vou desrespeitar a regra. Eu vou desrespeitar e passar esse limite. Então é necessário eu desenvolver esse jogo. E como eu desenvolvo o jogo? Através da relação. Através desse convívio descompromissado com o outro, desse lugar do vamos brincar, porque parece que o adulto não tem lugares de jogo, e tem, e é importante a gente encontrar os nossos lugares de lazer, de jogo. E aí agora, quando eu estou falando da inteligência situacional, além do jogo eu preciso desenvolver o afeto da busca, que é o estar atento, o presta atenção. Então, inteligência situacional é eu prestar atenção onde eu estou. Se eu estou no ambiente de trabalho, se eu estou em casa, convém eu agir assim dessa maneira, eu preciso estar atento. E qual é o afeto que faz eu ficar atento? Busca. E tem que prestar atenção. Não tem receita. É prestar atenção. Já para desenvolver a inteligência emocional, além do jogo, é o afeto do cuidado. Como é que eu cuido do outro e também como é que eu me preservo. Como é que eu exerço esse autocuidado? Porque eu tendo esse cuidado latente e o jogo dessa inteligência dessas relações, assim eu tenho e desenvolvo a inteligência emocional. Ouvindo vocês, me veio uma perguntinha que quando você estava falando aqui do como é que eu lido com a pessoa sem noção, eu pensei muito em mim, né? Mas... Por quê? Não, eu lidando com a pessoa sem noção, mas o outro lado que veio foi, mas e o outro lado da moeda, né? Como é que eu sei que eu estou sendo sem noção? Pois fez-se o silêncio. Eu não posso responder porque eu não sou sem noção. Você então, vai no campo teórico. Eu vou no campo teórico. Então comece você que é especialista. Eu acho que assim, a gente precisa partir do princípio que somos, ponto, né? E eu acho também que talvez seja tão difícil, né, perceber, ou parece que, mas gente, o que eu tenho que fazer para ver? Na verdade, por que eu estou contextualizando isso? É porque eu acho que essa pergunta ela nem faz sentido de existir, de fato. Ai, como que eu sei? Como? Olha para você que você vai perceber.
Você sabe, a gente sabe quando a gente passa do limite do outro. Ah, que nem você deu um exemplo meu aí de que eu acho que as pessoas deviam estar no meu tempo. Eu acho. Acabou. Ponto final. Eu sei disso. Ontem eu mandei, porque ele tava fazendo a unha ontem, minha gente. E aí eu falei, manda o Uber em tantos minutos. E eu cronometro as coisas. Eu sou essa pessoa, eu sou louca. Tudo bem, eu já sei disso. E aí eu pedi pra pessoa, manda o Uber assim. Eu vi que a pessoa sequer olhou. Aí passou um tempo e eu falei, manda assado. E aí eu mandei uma outra mensagem. Eu sei que eu tô sendo sem noção. Então não tem, entende o que eu tô tentando dizer? Assim, o que eu faço pra ver que eu sou sem noção? Não tem o que faz. Você teria que fazer algo para não ver que está sendo sem noção. A questão não é ver ou não ver, a questão é aceitar que você está sendo sem noção. A gente não quer falar. Por isso que a gente faz essas perguntas, tipo, mas como que eu sei? Já partindo do pressuposto que eu não sei, que tudo que eu faço é porque eu estou fazendo ali, sem querer. Que é o sem noção, a gente fala, não gostei disso, a pessoa fala, era brincadeira, foi sem querer, imagina, você que entendeu mal. Mentira. Então assim, pra mim, tá? E talvez eu seja uma pessoa sozinha, tudo bem, não tem problema. Mas também não faz sentido eu me perguntar como que eu vejo você sem noção. Entende? Eu sei exatamente o que a pessoa vai achar que é sem noção. Eu sei. Esse autoconhecimento que é o preço, né? Autoconhecer, eu quero me autoconhecer para dizer que eu sou bonzinho, como eu, que não sou sem noção. E que é bonzinho. Sou bonzinho, autoconhecimento aqui. Gente, tem coisa mais chata do que ser bonzinho? Vocês são bonzinhos? Larga a mão dessas coisas, gente. Coisa de gente chata. Eita! Por isso que eu sou chato. Vamos lá. Como identificar que a gente é sem noção? Vou reforçar o que eu falei anteriormente, que é desenvolver essa inteligência situacional e emocional, mas para além disso, o autoconhecimento é a chave, eu preciso estar atento aos feedbacks, porque as pessoas elas estão me dando feedback o tempo todo, desde os feedbacks diretos, desde os feedbacks indiretos, que é aquela olhada na cara, né, senhora? Aquela olhada de baixo para cima, assim, que a pessoa não fala verbalmente, mas ela tá, A verdade é que as pessoas sempre se posicionam, sempre. Alguns verbalmente, Sim. Diretamente, outros não. Então eu brinquei aqui, a gente tem que ir pro lugar de saber que a gente é, né? Mas é isso, as pessoas dão sinais. O tempo todo. Aqui, presta atenção. Presta atenção. E aí você tem que perceber como é que, se tá bom para você, mas você percebe que naquele ambiente você está isolado, você está deslocado, isso reflete que você provavelmente está sendo sem noção. Eu atendi uma pessoa recentemente do corporativo que ela veio com uma queixa do burnout. Nossa, estou me sentindo esgotada. E aí, ao desenvolver da terapia, ela estava extremamente esgotada, estava mesmo, porque ela é uma pessoa sem noção no setor dela. E aí, imagine o quanto de energia que essa pessoa gasta para sendo sem noção com as pessoas, e as pessoas não falavam na cara dela. Foi na terapia que eu olhei para ela e falei, querida, você percebeu que esse comportamento foi sem noção? Não, mas ninguém me falou nada. Então, a pessoa não falou, mas você percebeu que a pessoa agiu assim em você? E você prestou atenção? Porque você que está me contando a história. Então você percebeu como os outros estavam reagindo. E eu estou dizendo para você, ele só não tem coragem. E o dever de casa para a próxima sessão é você perguntar para as pessoas. E dito e feito, as pessoas falaram para ela, todos, ela ficou chocadíssima na sessão. Nossa, eu não sabia. Então veja, ela desenvolveu a síndrome de burnout, estava muito próximo de uma crise absurda, por causa da sem noçãozice dela. Sabe que te ouvindo falar, me ocorre uma pergunta que o afastamento e o isolamento é uma percepção de que você, de alguma maneira, está agindo sem noção, está passando do limite do outro, né? Mas às vezes me ocorre a pergunta de que talvez algumas pessoas sejam sem noção exatamente porque queiram esse afastamento. Exato. E aí não consegue linkar que está sendo sem noção porque tá isolada. Porque eu quero ficar isolada, então eu tô fazendo tudo certinho. Né? Porque o sem noção, e isso a gente também tem que frisar, o sem noção não necessariamente está errado, né? É porque a gente tem esse olhar de que é negativo. Sou sem noção, estou fazendo algo errado.
Mas, e aí eu faço essa pergunta do tipo, mas eu tô isolada, então, mas era o que eu queria, então eu tô fazendo tudo certinho. Às vezes ser sem noção é o tudo certinho. Não é negativo, é só um fato. Sim. Só está no campo do autoconhecimento e da aceitação, que não é uma parte fácil, né, senhoras e senhores? Prestar atenção, maravilha, ter consciência, bacana. Aceitar o que a gente encontrou, eita! Me liga. Complicado. Me liga. Precisa de uma A gente galera conversa. terapeuta interessante aí para conduzir a gente, né? Me liga. E vejam só, pessoal, sempre muito bom estar com vocês, mas Mas nosso você, não, tempo... mas pera, e você? Você... Ele fugiu, Como né? você vê Ele que você é fugiu, sem noção? Ele fugiu, eu tava notando. Ele é sem noção. Eu tava notando. Ele fugiu aqui, Mas ó. aqui não. Aqui não se cria, porque aqui eu volto. Como é que eu percebo que eu estou sendo? Como é que a pessoa pode perceber que está sendo sem Como noção? que você percebe? Eu Você- percebo pelo olhar das pessoas, pelo que a pessoa fala para mim, pelo quanto que a pessoa ou se aproximou ou distanciou de mim também. Gente, é prestar atenção, nós somos seres humanos, né? Eu sei que cada um tem a sua idiosincrasia, olha só que bonito, hein? Mas cada um tem a sua personalidade. Eu sou mão de uma palavra difícil para evadir. Já para quebrar a galera que está ouvindo no meio, já parar de ouvir a partir desse momento, mas cada um tem a sua personalidade única ali, questões que são só suas, e claro que a gente responde especificamente a eventos da vida. Mas enquanto seres humanos, mamíferos, e passando por todos os afetos que são comuns a todos nós, para as coisas mais numa curva normal ali, a gente reage da mesma forma, né? Então, se a gente está prestando atenção, a gente percebeu que ficou um climão, a pessoa não gostou do que ouviu, se a pessoa não é aquela que responde, ou aquela que, né, aconteceu alguma coisa, lá no constrangimento ela engole, você percebeu que ela está engolindo um sapo, ou se ela se posicionou, ficou muito mais claro ali para você. Então, é possível perceber se a gente está prestando atenção e, por outro lado, também, e aí está no autoconhecimento e aceitação. Eu percebi que o outro fez. Isso é sinal para eu aceitar que eu estou sendo sem noção. E de novo, o que eu faço com isso? Porque a sem noçãozice, como a gente colocou aqui, tem os nossos ganhos também. Se eu estou querendo dominar, eu percebi que você caiu nessa minha sem noçãozice e você está nesse constrangimento e sendo dominada, maravilha, funcionou. Se eu quero que você se afaste de mim, consegui também. Eu acho que esse é o jogo, é o prestar atenção para a gente ter ideia do que está acontecendo e se no final das contas a gente está conseguindo aquilo que a gente gostaria. Porque a sem noçãozice que nasce da gente tem algum motivo. Então a aceitação é por qual motivo eu estou fazendo isso? Por que é importante? Porque para eu saber se no final das contas eu estou conseguindo aquilo que eu quero. Só para isso é que é o legal da vida. E se a sem noçãozice que você está lançando mão funciona para você, avalie aí, claro, qual o prejuízo que você pode estar tendo na sua vida, com quem está sendo alvo da sua sem noçãozice, mas eu estou sendo frio enquanto humano que é. Eu tenho um motivo para ser isso, eu quero chegar em algum lugar. Estou conseguindo chegar lá, sim ou não? E aí, continuo fazendo o que eu faço ou não? Eu acho que é por aí, prestar atenção para a gente saber se a gente está chegando onde a gente quer com essa sem noçãozice, sem o olhar moral aqui do certo e errado, sabe? Mas sim do qual o motivo e se eu estou chegando lá sendo quem eu sou. Por outro lado também, se alguém está sendo sem noção comigo, se eu respondo ou engulo, também é uma estratégia, porque alguma coisa eu quero manter daquilo. Ou, veja, pode ser, não, mas só tem ruim nisso aqui. Então, a pessoa está sendo sem noção comigo e eu estou engolindo aqui. Tá, mas talvez você tenha medo de ficar pior. Então é assim, tá ruim, mas para não ficar pior, eu prefiro engolir. Ainda assim ter um ganho, entende? Talvez até um ganho do desconhecido. Né, Mas pode ficar melhor também, mas pelo risco, para não ficar pior, deixa eu manter isso aqui, porque isso aqui eu aguento. E eu aguento, então se eu aguento eu sou forte, porque outra pessoa não aguentaria, sabe? Tem de tudo um pouco. Legal. Dado isso, e criado mais um contexto, me colocando aqui no lugar da pessoa que é sem noção e também recebe essa noçãozice, porque estamos aí no mundo. Fale por você. Momento dica. Por quê? Lá vem uma sem noçãozice. Porque a gente quer bombar nas redes sociais. E dica funciona. Né? Então, bora ali pro passo a passo, pro passo de mágica. Para você que quer aí 3 passos fáceis, né? Práticos, para o seu dia a dia. Tanto para você melhorar e ser uma pessoa menos sem noção, ou para você lidar melhor com as sem noçãozices que te cercam ali na vida. E aí, gente, que dica você daria para a pessoa que está nos ouvindo,
que é aí ser uma pessoa melhor? Eu acho o seguinte, olha pra você e descobre quais são os seus motivos para fazer o que você faz na vida. Do jeito que você é, para ser do jeito que você é. A grande realidade é que do jeito que você é, você tem suas satisfações. E tem sempre alguém que quer o que você é. E aí você encontra a troca. Ah, eu quero dominar. Tem sempre alguém que quer ser dominado. Ah, eu quero tirar sarro. Tem sempre alguém que quer ser o alvo disso. Percebe o que você quer e o quanto isso é importante para você e encontre pessoas que vão fazer essa troca com você. Porque sempre tem. Né? Sai um pouco da valoração, né, desses conceitos. Claro que a gente vive em sociedade e a gente precisa entender que quando eu estou fazendo uma brincadeira, um jogo, qualquer coisa com alguém que não quer, eu tenho que perceber, né, o entorno, inteligência situacional. Mas que a gente pode trocar com quem quer. Então saiba o que você quer e vai procurar quem vai trocar com você. Vai funcionar. Muito bom. Eu vou ser clichê. Clichê? Falei certo? Falou. Eu vou ser clichê porque não tem como eu me identificar sendo sem noção e nem identificar sem noçãozice com o básico, que é o prestar atenção. A gente vive muito no automático. Todo o nosso comportamento, todas as nossas reações, mais uma vez, vão muito mais para reações do que ações. E tudo bem eu ser uma pessoa reativa. Eu ser essa pessoa que só responde a demanda da vida. Tudo bem, mas eu preciso ter consciência que eu sou essa pessoa. Que eu não vou tomar nenhuma ação, eu só vou reagir. Tudo bem, mas ainda assim, para eu identificar que eu sou essa pessoa reativa, eu preciso prestar atenção. Prestar atenção em mim, prestar atenção no outro, porque assim eu vou entendendo e decodificando as regras do jogo e vou encontrar alguém que esteja disposto ou disposta para satisfazer as minhas necessidades e eu também, obviamente, satisfazer as necessidades do outro. Prestar atenção. Eu vou na linha do aceitar. Eu acho que é um ponto-chave aqui, tanto para a nossa sem noçãozice, que é entender, primeiro, que eu tenho a minha sem noçãozice, qual é que eu faço e por qual motivo, onde eu quero chegar com isso. Então está no exercício aqui do autoconhecimento, a consciência e a aceitação, porque a gente aproveita melhor essa sem noçãozice que a gente está fazendo, né? Curte melhor, enfim, os resultados disso. Por outro lado, aceitar também as sem noçãozices que chegam para a gente. Porque você não visualizar que está sendo sem noção com a gente, né? E de alguma forma está se sentindo invadido, é uma questão. Ou seja, aceitar que isso chega, aceitar que quando chega, por que a gente responde como a gente responde, ou porque que é o que a gente ganha com isso, ou porque eu não estou conseguindo fazer diferente, ou porque eu acho que a minha única reação àquela cena social que está chegando é aquela forma que eu estou fazendo, e sempre que a gente quer fazer diferente, a gente vai para extremo, né? Então, se eu sou a pessoa que eu estou aqui tentando responder a uma sem noçãozice, eu entendo que não vai, eu fujo, quase eu corto a relação, então, para isso nem chegar mais em mim. Ok, tendo consciência dos motivos pelo qual você faz isso, e que isso é a sua melhor opção, e é isso que você escolhe para você, maravilha. Mas é entender que tem graduações aqui, né? Entre um extremo e outro, entre possibilidades. Então, terapia, para a gente se conhecer, para conhecer as nossas capacidades, as nossas possibilidades, ter maior consciência do que existe no mundo, porque quanto mais consciência da gente do que existe ao redor, maior possibilidade de escolha a gente tem, porque a gente sabe que dá para fazer diferente, e essa aceitação e esse trabalho interno para conseguir, então dá para fazer, eu só faço do jeito A, dá para fazer de B, então dá, e testar B, né? Porque uma coisa é entender na cabeça que eu posso fazer diferente, outra coisa é a gente conseguir colocar isso em prática. Então eu trago aqui a questão da aceitação, aceitar o que a gente tem e o que chega também, para a gente conseguir fazer diferente. Eu acho que não dá para fazer diferente se a gente não passou por esse processo de ter tido consciência e aceitar. Sem o aceitar não dá para fazer diferente. Ótimo. Muito bom. Maravilha, gente. Muito obrigado, que bate-papo maneiro, sempre bom estar com vocês. Para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela presença também. Querendo ouvir mais da gente, acompanhe os próximos episódios, deixa lá o seu comentário também daquilo que gostou, do que não gostou, se você é sem noção ou se
percebe pessoas sem noção, contigo também o que você faz. E para outros temas que você queira jogar aqui na roda para a gente poder conversar e trocar com vocês, coloque nos comentários para que a gente aproveite o que vocês trazem de insights para a gente trocar aqui e também ser mais feliz. Obrigado, Paula. Obrigado, Wesley. Muito obrigada. Que estejamos juntos nos próximos bate-papos e episódios. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.